Bom dia a todos. Eu sou Rita Guedes, do Ismênio de Jesus, lá de Santos. A convite da nossa amiga Cláudia, estou aqui hoje. Eu trouxe um tema hoje para nós, é um tema que as pessoas não gostam muito que se fale, que é sobre a morte. Tá? Mas como nós espíritas sabemos que a morte não existe, que ela é uma passagem, e que o que fica aqui realmente é só o nosso corpo físico, que ele é perecível mesmo, mas que o nosso espírito, este realmente, ele é eterno, ele é imortal, e ele nunca vai morrer. Então, na doutrina espírita, nós trazemos esta consciência de que o nosso grande trabalho aqui na Terra é para auxiliar o nosso espírito, para trazer a ele mais conhecimento, melhorias, evolução e muito aprendizado. Mas é claro que todos nós aqui não queremos nunca que alguém querido parta da nossa vida, E a nossa grande dúvida da humanidade, o grande questionamento, qual que é? Existe algo além da morte? Existe algo depois que a pessoa morre? Vai para o inferno, vai para o céu, vai para o purgatório? Vai para onde? Ou não vai para lugar nenhum? Ou morreu, acabou tudo? Então nós sabemos que várias religiões têm uma visão diferente sobre o pós-morte. Umas falam que você vai para o inferno se você não for bom aqui. Só que esse bom, entre aspas, é a bondade que eles acham que realmente é a certa. Outros falam que você vai para o céu de qualquer jeito, outras falam que você vai ficar dormindo, enfim, Cada uma tem uma crença. Mas nós espíritas, como nós temos o conhecimento das comunicações espirituais, e Chico Xavier trouxe mais de 400 livros ditados pelos espíritos, então não tem como você ainda hoje falar, não existe nada após a morte. Existe sim. Existem colônias espirituais, existem muitas regiões de trabalho para todos nós, de acordo com a nossa evolução, com o nosso conhecimento. Quem assistiu aqui Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2 também, vai perceber o quanto de trabalho existe no plano espiritual, que ninguém vai chegar lá e vai ficar tocando harpa, não vai acontecer isso, Nós vamos chegar lá e vamos trabalhar, e vamos estudar, e vamos ser úteis naquele local. E vamos também, de uma certa forma, auxiliar os nossos entes queridos que estão aqui na Terra. Porque nos nossos lares, todos os lares, existe ali um irmão, um espírito protetor, o guardião daquele lar. Pode ser um parente, pode ser um espírito amigo de outras vidas, Mas nossos lares sempre terá ali um irmão para nos auxiliar. Mas é claro que esse irmão, ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele não vai mudar a situação por conta dele, não. Ele vai nos auxiliar, ele vai nos inspirar a mudar, mas não vai fazer o que é a nossa parte. Então, ele nos fala que o nosso desencarne, cada um de nós terá um desencarne diferente, porque nós somos únicos. Não existe um desencarne só para todos. E cada um de nós vai despertar do outro lado de uma forma. Alguns despertarão mais tranquilos, outros ficarão muito mais perturbados. E isso vai muito do nosso apego aqui na Terra. Porque o nosso maior entrave no nosso desencarne é o apego que nós temos aqui. Apego às coisas materiais, apego aos familiares,
Porque nós temos que perceber o seguinte: aqui nós estamos de passagem. Nada é nosso, nem o corpo é nosso. Nós deixamos ele aqui na terra. Né? Então nós temos que ter essa consciência de que não adianta nós nos apegarmos àquilo que nós não vamos poder levar conosco. Não vamos poder. Então, quando nós tivermos essa consciência de que nós estamos aqui todos juntos a trabalho e em aprendizado, porque a Terra é um hospital escola, aqui você se trata e aqui você aprende. E tem essas duas funções a Terra, né? Mas nós precisamos, claro, dia a dia, nos preparar para esse grande dia, que vai ser o dia da nossa partida. E como que nós nos preparamos? Primeiro, nós temos que ver a nossa conduta. Como está sendo a nossa conduta aqui? Estamos agindo corretamente? Estamos respeitando o nosso próximo? Estamos sendo honestos? Justos? Não estamos prejudicando ninguém? Porque a nossa consciência, ela está no nosso espírito. Para onde nós formos, a consciência vai junto. Não tem como. Sabe aquele tão temido julgamento que todas as religiões falam? O dia do juízo final. O dia do juízo final é todo dia. Todo dia sua consciência te fala: Rita, o que você está fazendo? O que você falou? Olha as suas atitudes. Isso não está legal. É todo dia, só que nós fingimos que não escutamos. Mas depois que nós desencarnamos, não tem mais como fingir. Porque nós não teremos mais o nosso corpo físico para poder mascarar quem realmente nós somos, o que realmente nós sentimos e pensamos. Então esse julgamento que todo mundo fala, Deus não vai julgar nenhum de nós. Porque Deus sabe que nós ainda estamos engatinhando aqui na Terra. Para Deus, nós somos crianças ainda. Temos muito que aprender. Muito que aprender. Então Deus não vai julgar nenhum de nós. Mas Ele vai nos dar a oportunidade de refazer aquilo que nós fizemos de errado. De restaurar os nossos relacionamentos. Como? Nos dando uma outra vida aqui na Terra. Nos dando a oportunidade da reencarnação. A reencarnação mostra o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é bom conosco. Nos dando essa oportunidade. Porque é claro, quando nós chegamos do outro lado, as dores aumentam. A dor moral aumenta. Poxa, eu fui assim com a minha mãe, eu fui assim com meu pai. Abandonei meus filhos. Roubei o meu sócio. Eu fiz tanta coisa ruim. E agora, meu Deus, como é que eu faço para reparar tudo isso? Eu estou arrependido. E aí, nós sabemos que já é tarde. Não tem mais jeito. Aí eu tenho que esperar uma outra oportunidade para poder voltar aqui. E com certeza Deus vai me proporcionar de estar junto com aquelas pessoas também reencarnadas em outros corpos, para que possamos fazer os nossos acertos. Então é muito importante, eu sempre falo que para desencarnar bem a gente tem que viver bem, né? A pessoa que vive bem, ela morre bem. Porque ela morre com a consciência tranquila. Nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, mas as coisas materiais não vão nos ajudar quando nós partirmos daqui. Não vão. Eu posso ser bilionário, não vai me ajudar em nada, porque a moeda que conta do outro lado não é a moeda que nós temos aqui na Terra. O que conta do outro lado é o que nós fizemos aqui. Qual foi a caridade que nós praticamos aqui na Terra? E a caridade
ela começa em casa. Ela não acaba em casa, mas ela começa em casa, né? Com os nossos entes queridos, respeitando, tendo paciência, auxiliando, amparando. Porque tudo que nós fazemos aqui na Terra vai refletir quando nós partirmos daqui. Antigamente, nós éramos mais próximos da morte, porque as pessoas eram veladas em casa, em cima da sua mesa, onde você jantava e almoçava todos os dias. Então a morte fazia parte da vida. As pessoas não sofriam como hoje. Mas, com o passar do tempo, claro, nós evoluímos, veio o progresso. Hoje nós velamos nossos entes queridos em hospitais, em cemitérios. Mas ainda não nos damos conta que aquele momento é um momento de oração, é um momento de perdão, talvez. Se a pessoa se sente muito remorso, se aproximar ali daquele irmão que está ali, e mentalizar um pedido de perdão, porque onde ele estiver, ele vai estar ouvindo. Nós tínhamos que perceber também que durante o velório a gente não vê esse irmão carregando nada, os bens dele não estão ali, junto do caixão, e junto com ele não vai ser enterrado nada. Por quê? Para nós percebermos que nós deveríamos nos preocupar muito mais com o nosso espírito, ou com a nossa alma, conforme que a pessoa crê, e não com as coisas materiais. Nós temos sim que se preocupar com o nosso dia a dia, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, como que nós vamos sobreviver, com o nosso trabalho. Nós temos que nos preocupar também em alimentar o nosso espírito, para que quando chegar a hora dele, ele não fique vagando por aqui. Nós temos um período de erraticidade no plano espiritual. Erraticidade, o que é? É um período que nós ficamos em aprendizado. Nós estudamos lá, nós ajudamos em algumas tarefas. Esse período chama-se erraticidade. E depois nós reencarnamos novamente aqui na Terra. Mas nós sabemos que muitos espíritos não saem aqui da Terra. A pessoa desencarna e o irmão continua aqui, na mesma casa, às vezes sentado à mesa de jantar com os familiares, porque ele não se deu conta de que ele já desencarnou, que ele não pertence mais a esse mundo. Eu tive uma conhecida que o esposo dela faleceu em cima do volante, ele teve um infarto fulminante. Ele continuava em casa. Ele sentava na mesa, como ele era vidente, ela via ele sentado à mesa, ela via ele deitado na cama do lado dela, ela via ele sentado no sofá. E aquela presença dele foi deixando ela doente, porque as energias de quem foi embora, o desencarnado, é uma energia muito pesada, né? E ela foi ficando doente com a presença dele na casa. Foi em vários médicos, não tinha nada. Fez vários exames, não apareceu nada. Até que um dia ela pensou, deve ser a presença dele, né? Por mais oração que ela fizesse, por mais que ela pedisse. Aí ela comentou com uma das filhas, olha, o seu pai ainda está aqui em casa. Mas por que a senhora não disse, mãe, para nós antes? Ela falou, eu achei que ele fosse embora. Eu achei que ele ia ser socorrido e tal. Mas acontece que nós temos nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele continua depois que você desencarna. Se o espírito não quer sair da casa, ninguém vai levar ele forçado. Ninguém vai pegar ele, amarrar ele e tirar da casa. Não. Vai ser feito um trabalho de oração, um trabalho de resgate.
mas sempre com muito amor. Aí a filha dela começou a frequentar um centro espírita, trouxe essa situação para o dirigente, e aí o pai veio dar comunicação lá no centro. Para ele não tinha morrido, porque foi uma morte súbita. Não deu nem tempo dele saber que ele tinha desencarnado. Ele já era uma pessoa muito idosa, muito idoso, né? Mas ali, durante o esclarecimento, durante a orientação, foi falado para ele que ele já não pertencia mais àquela terra. Ele tinha que seguir o caminho dele. Ele tinha que deixar esse lar terreno e seguir a sua caminhada no plano espiritual. Né? Então, para nós percebermos como é importante nós orarmos sempre por aqueles que já partiram. Pedimos sempre a Deus e ao plano maior que envolva eles em muita paz, em muita luz. Nós temos também o caso daqueles espíritos que acompanham o seu enterro, acompanham o seu velório, acompanham tudo, até o que está sendo falado deles ali. São aqueles muito apegados, né, às coisas materiais. Então eles não se conformam e ficam ali acompanhando. Por mais que os irmãos venham conversar no plano espiritual, venham tentar levar embora, eles não aceitam. Mas a misericórdia de Deus é infinita. Todos nós teremos um amigo, né? Um familiar, alguém querido para nos receber durante o nosso desencarne. Eu tinha um tio que ele faleceu já com quase 80 anos de câncer, né? E a gente sabe que o final do câncer é difícil para muitas pessoas. E a mãe dele faleceu, ele tinha acho que 16 anos de idade. Ele via a mãe dele no quarto dele. E como tinha uma cadeira do lado da cama dele, que as pessoas sentavam ali para conversar com ele, a esposa dele estava sentada na cadeira e falava para ela assim: Valdete, você não está vendo minha mãe em pé aí? E você não dá o lugar para ela sentar? Olha só, a mãe dele, que faleceu quando ele tinha 16 anos. Você não está vendo a minha mãe, Valdete? Aí eles pensam que a pessoa está delirando, né? Ela falava: nossa, ele está delirando muito, está vendo a mãe dele aqui, direto falando da mãe dele, da mãe dele, da mãe dele, porque ela estava ali aguardando a passagem dele, porque ela ia conduzir ele para o plano espiritual. E assim é com todos nós. Todos nós teremos um familiar, um espírito amigo para nos conduzir também. Mas nós temos que querer, né? A minha mãe, quando desencarnou, antes de desencarnar, ela viu o meu avô, que era o pai dela. Ela viu a mãe dela, que tinha falecido quando ela tinha 14 anos. E ela viu esse meu tio, que já tinha falecido há algum tempo também. Olhando para ela os três. Claro que ela não imaginava o que seria aquela visita, né? Não tinha noção nenhuma. Só que poucas horas depois ela desencarnou. Ela teve um infarto também fulminante e caiu morta já. Eu fiquei sabendo dessa história porque uma prima minha tinha passado antes na casa dela e ela tinha comentado com essa minha prima que tinha sonhado com os familiares dela naquela noite. Eles entravam no quarto dela de frente e não davam as costas para ela. Retornavam da mesma forma que entraram. Minha mãe desencarnou. E eu, como toda pessoa que não tinha religião nenhuma na época, não acreditava em nada, não tinha nenhum tipo de crença, né? Eu pensei, minha mãe desencarnou, como todos falam, ela está em paz, né? Ela está descansando. Era o meu pensamento. Até que 3, 4 meses depois começa
Começa a situação. Sonhar com ela constantemente. Eu a via do lado do berço do meu filho, pegando a mão dele. Eu a via sentada na sala. Eu comecei a ficar meia passada. Eu não tinha conhecimento nenhum, né? Eu falei, eu tô ficando louca, então eu vou ter que procurar um psiquiatra, um psicólogo, não sei, né? Porque eu tô vendo a minha mãe direto aqui. Eu ouvi até a voz dela dormindo. E voz de mãe, ninguém esquece, né? Você pode ter 100 anos, se a tua mãe chegar e falar no teu ouvido assim, Rita, opa, é minha mãe, né? E eu ouvi a voz dela dormindo, ela falando para mim assim, Rita, minha filha, que saudade de você. Aí gelei, né? Eu estava lá imóvel, gelei, eu falei, pronto, o que será que é isso, né? Parecia um telefone no meu ouvido. Um telefone, antigamente, que a gente colocava. Ela falou, minha filha, eu estou sofrendo muito. Eu falei, pronto, o que é isso, meu Deus, né? Passava aquela na minha mente, né? Porque quando você está nesse estado assim, entre acordado e entre dormindo, você está consciente. Você vê e ouve tudo. Principalmente do outro lado, né? As coisas espirituais. Na hora que ela falou isso, eu comecei a rezar. No que eu comecei a rezar, ela fala assim para mim, para de rezar e me escuta. Pronto, aí eu quase morri, né? Na hora eu acordei. Falei, meu Deus, o que é isso, né? Minha mãe, aí eu tive a certeza que realmente era ela. Porque por que ela ia falar isso para mim? Porque na hora que eu comecei a rezar, ela simplesmente falou, você para de rezar e me escuta. Pronto, eu falei, é ela mesma. Não tem como. Aí começou a minha saga, né? Eu fui compreender o que era aquilo. Será que era o diabo que estava falando comigo? Cheguei para uma amiga e falei, escuta, estou ouvindo minha mãe, estou ouvindo ela, será que é o diabo se fazendo da minha mãe? As pessoas falam isso, né? O diabo toma a forma que ele quiser, para te enganar. Falei, pronto, agora lascou, né? Vai ver que é o diabo, né? Não sei. Aí cheguei para uma amiga minha, que era um prédio que eu morava, né? Falei com a minha amiga, escuta, está acontecendo isso. O que eu faço? Eu falei, procura um centro espírita. Vai lá para ver o que está acontecendo. Falei, meu Deus, e agora? Eu vou entrar no centro espírita. Como é que eu vou entrar nesse centro espírita? Falar o que lá? Né? Aí eu morava em Santana, em São Paulo, lá tem vários centros espíritas, inclusive tem a casa do André Luiz, que é muito forte lá em Santana, né? Aí um dia eu tomei coragem. Mas antes de ir para o centro espírita, aconteceu mais um fato que realmente foi decisivo para me chegar no centro espírita. Eu estava com meu filho, tinha uns 2 anos de idade, eu estava lavando roupa e eu coloquei um feijão para cozinhar. Naquelas panelas antigas que tem um prego no carro, que você encaixa naquele prego, né? Coloquei o feijão para cozinhar, tal, fui lavar roupa, fui estender a roupa, aí o feijão cozinhou, falei, bom, o feijão cozinhou, eu vou desligar o fogo e deixar chegar. Depois que eu estender a roupa, eu venho, abro, né, e tempero o feijão. Tudo bem. Estendi a roupa, bonitinho e tal. Na hora que eu vou ver a panela do feijão, estava destampada e a tampa dentro da panela. Nossa Senhora Aparecida. Ali me deu assim, surtei ali. Eu não sabia se eu ia para fora ou se eu ia para dentro do apartamento. Aí comecei a falar, mas mãe, o que é isso? Está querendo me deixar doida? Não pode fazer uma coisa dessa, você me mata desse jeito. Aí eu falei, não, agora tem que procurar ajuda, porque senão eu vou ficar louca, né? Eu vou ficar doida aqui, dentro de casa. Aí nesse dia eu fui lá no centro, fui lá no Bramis. Entrei lá, falei se tinha alguém para me conversar, aí me indicaram uma pessoa para conversar, aí expliquei o caso para ela, expliquei o que vinha acontecendo esses meses todos, né? Ela falou, mas será que não foi você que abriu a panela? Eu falei, minha senhora, eu não estou ficando louca, né? Claro que não fui eu. Como é que eu vou abrir a panela e não vou saber que eu abri uma panela de pressão? Que é uma panela que a gente tomou cuidado, né? Eu falei para ela, então ela queria te ajudar. Eu falei, mas ela não ajudou em nada. Eu fiquei perturbadíssima. Eu falei para ela, então a gente tem que ver o que eu posso fazer.
Ela me deu um cartãozinho, que era picotado na época. A senhora vem aqui 4, acho que era 4 ou 5 palestras, né, e passa e tal. E depois ela passa aqui para a gente conversar. Aí, graças a Deus, fui ouvindo as palestras, fui tomando passe, fui dando conhecimento da doutrina, fui ouvindo a Rádio Boa Nova, que lá em São Paulo é muito forte, Rádio Espírita. Aí fui lendo, porque eu sempre gostei muito de ler, já tinha esse hábito mesmo antes de ser espírita, né? Fui lendo tudo que eu achava pela frente, lendo, estudando, lendo. Até que um dia eu comecei a fazer o curso, né? Em uma outra casa espírita, lá perto também. Mas perceberam? Foi um longo trajeto para chegar até lá. E eu cheguei pela dor, não cheguei pelo amor, não. Cheguei pela dor, cheguei porque realmente eu estava ficando muito perturbada. Porque eu não tinha conhecimento nenhum do que estava acontecendo comigo. Né? Então, ali eu vi que realmente essa história de morreu, descansou. E olha que minha mãe era uma pessoa muito boa, viu? Ajudava tantas pessoas. Ela tirava do que ela não tinha para as pessoas. Às vezes ela não tinha nem o que comer em casa. O pouquinho que ela tinha, ela dividia com alguém. Era uma pessoa muito boa mesmo. Eu até às vezes achava ruim com ela. Falava, mãe, pelo amor de Deus, né? A minha filha, eu sou assim, não vou mudar. Eu sou assim, não tem jeito. Né? Então, é para nós compreendermos que nós temos sim que sempre estar atentos. Sempre estar atento. E sempre ter a certeza de que o irmão que desencarnou, ele está no plano espiritual, né? Ele está sendo acolhido. Não importa a situação em que ele desencarnou. Eu sei que muitos são assassinados, né? Muitas vezes estão levando uma vida desregrada, uma vida que não era a vida legal para eles, mas não vão ficar sem amparo, nunca. Deus não desampara ninguém. Não desampara ninguém. Porque aquilo que eu falo para vocês, Deus não nos julga, quem julga somos nós. Nós que julgamos o outro, mas Deus não julga nenhum de nós. Porque Ele sabe que se hoje eu tive uma vida errada, se hoje eu fui uma pessoa ruim, eu fiz o mal, em outra reencarnação eu vou reparar tudo isso. Eu vou montar uma casa espírita, né? Eu vou acolher toda a comunidade. Eu vou trabalhar. Eu vou ter vários trabalhos, eu vou ter vários cursos. Eu vou reparar pelo amor. Entendeu? Nós temos que pensar isso também. O amor é o melhor meio de nós repararmos nossas faltas. Mas vamos tentar fazer isso já em vida, aqui e agora. Não vamos esperar quando desencarnar, não. Vamos amar agora, pedir perdão agora, ser bom agora, ser fraterno, ser justo. É como Chico Xavier falava, eu prefiro ser o prejudicado que prejudicar alguém. Sempre. Ele falava isso. Que ele preferia muito mais ser prejudicado do que ele prejudicar alguém. Porque a consciência seria dele e não do outro. Então que possamos ter essa consciência. Ninguém morre. Nós só passamos para o outro lado. E passaremos de acordo com o que nós somos aqui. Não vamos virar santos e nem demônios do outro lado. Vamos ser exatamente como nós somos aqui. Então vamos tentar ser o melhor aqui para ser o melhor do outro lado. Né? Que Deus abençoe a todos. Obrigada.